Queridos, nós vamos iniciar essa série de mensagens sobre o propósito. Se há uma coisa que tem sido deixada, literalmente esquecida, algo que realmente tem sido menosprezado, se chama o propósito de Deus. Quantos de nós só estamos sobrevivendo sobre a terra? Quantos de nós estamos simplesmente conduzindo a nossa vida e vivendo e esperando algo acontecer, e se algo bom vier, amém, se não vier, vida que segue? Há uma crise existencial no ser humano. Há uma dificuldade de compreender que você não é obra do acaso, você não nasceu por nascer. Aquele que te formou no ventre da sua mãe, ele não simplesmente permitiu com que você fosse gerado, mas ele também, ao você ser gerado, ele escreveu a sua história. Ele escreveu os seus dias. Ele estabeleceu um plano. Estou profetizando aqui, eu gostaria que você reagisse comigo. Ele escreveu um plano. Ele estabeleceu um propósito. Por isso eu quero que você dê o maior amém que você já deu aqui nessa noite, com essa liberação. Eu profetizo sobre a sua vida: você viverá a história que Deus preparou para você. Muitos não sabem qual é essa história. Muitos não sabem o porquê estão sobre a terra. Muitos ainda não entenderam qual é este propósito. Mas existe um outro grupo que eu posso dizer, que é o grupo que já entendeu, mas não está conseguindo suportar o processo. Porque grave isso no seu coração: todo propósito carrega consigo um processo. E quantos de nós até sabemos qual é o nosso propósito, mas quando chega na hora de viver o processo que é necessário para o propósito, nós não estamos tendo a força para permanecer. Deus te deu um propósito para o casamento, mas chegou o processo para que esse casamento avance, e você está querendo recuar. Deus te deu um chamado ministerial, e agora chegou o processo para que esse propósito seja estabelecido, e aí você espanou e quer ir embora. Você entende que essa empresa tem um propósito, mas chegou o processo de saber lidar com momentos desafiadores, e aí você agora decidiu dizer que não é mais de Deus, e você quer ir embora para Portugal, aleluia. Quantos de nós até temos a clareza do propósito, mas não estamos sabendo lidar com o processo? Por isso Deus tem resposta para você nessas próximas 4 quartas-feiras, aleluia. Deus tem direção para você. Vou dizer de novo: Deus tem direção para a sua vida. E eu quero liberar essa palavra: você não vai viver sobre a terra como alguém que está sobrevivendo. Você não vai viver sobre a terra como alguém que está sobrevivendo. Mas eu profetizo: você vai viver a plenitude do teu propósito, dentro do teu casamento, dentro da tua vida financeira, dentro do teu chamado. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Dentro de tudo aquilo que Ele confiou para você viver. Diga comigo: todo o propósito carrega um processo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: entenda esta verdade. Deus tem algo lindo para a sua vida, mas sem encarar o processo, tudo será apenas um desejo. Eu tenho um desejo de cumprir meu propósito. Aí quando você olha o processo, você fala: não.
Obrigado. Eu sou da geração do conforto. Você tem um propósito, e quando você está diante disso que Deus te falou, aleluia, porque é lindo receber um propósito de Deus, mas o difícil é encarar o processo. Quando ele chega, você fala assim: não, eu sou da geração que quero só ficar no conforto. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Hoje é o dia aonde você vai assumir este lugar que Deus te chamou para estar. O lugar aonde o processo pode até te ferir, mas o propósito vai te curar. Gênesis capítulo 6. Nós vamos aprender com uma história poderosa nessa noite, uma história conhecidíssima, que é a historinha de escola bíblica dominical para as crianças, que é a historinha de livros infantis. Nós vamos aprender um pouco com a história de Noé. Eu quero que você entenda que a cada quarta-feira aqui as palavras vão se encaixar. Então essa é o pontapé inicial, e até o último dia nós vamos te trazer ensinamentos sobre o propósito. E eu quero hoje começar aqui trazendo para você essa consciência da vida deste homem, o que ele nos ensina, o que ele nos aponta, o que ele nos desperta para esta verdade. O processo pode até me ferir, mas o propósito vai me curar. O processo talvez de lidar com coisas que você não sabe como lidar, mas certamente o propósito será a sua cura. Talvez esses momentos aonde tantas e tantas realidades se levantam, o processo, mas o propósito tendo uma graça de Deus sendo liberada sobre você. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também grandes animais e pequenos, e as aves dos céus. Arrependo-me de ter havido feito a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar em alguns versículos ainda à frente. Aqui o texto nos mostra que a terra estava em um tempo de destruição. A terra estava em um momento de muita inclinação para o mal. Havia um nível de perversão. Tudo estava fora daquilo que Deus havia estabelecido para o homem.
E Deus olha para tudo isso e diz: eu irei fazer algo, eu vou estabelecer um tempo de limpeza. Mas para que isso fosse estabelecido, havia uma necessidade de alguém corresponder com Deus. Todo o plano de Deus, preste atenção nisso, todo o propósito de Deus sobre a terra exige um homem, uma mulher, para que isso aconteça. Grave isso no seu coração. Tudo aquilo que Deus quer estabelecer, Ele não vai soprar e vai acontecer, simplesmente não, Ele precisa de alguém sobre a terra. Porque Deus deu ao homem a autoridade sobre a terra. Então, para que Deus faça algo sobre a terra, Ele necessita que aquele a qual Ele deu a autoridade na terra execute aquilo que está no coração dele. Meu Deus do céu, todo mundo foi embora. Vou dizer de novo: Deus entregou a terra aos seus filhos. Para que Deus faça algo sobre a terra, é necessário que alguém que está na terra compreenda aquilo que está no coração de Deus. Todo o propósito é a conexão daquilo que Deus quer fazer com aqueles que Ele confiou um propósito na terra. Por isso nós precisamos compreender a nossa importância para o avanço de um propósito eterno na terra. Deixa eu abrir um parêntese. Tem pessoas que idealizam que quando você está diante de um momento de dificuldade ou diante de uma circunstância de sofrimento de alguém, por que Deus não faz algo? Deus necessita, Deus espera, Deus anseia que aquele que Ele entregou à terra exerça este propósito. Por isso, olha para mim, grave isso para sempre no seu coração, em nome de Jesus. Não olhe a dificuldade da sua família e diga assim: Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus te chamou para clamar, para que aquilo que Ele quer estabelecer na terra, Ele já liberou nos céus, mas através da sua vida aconteça. Aquilo que Deus quer estabelecer através de você, aquilo que Deus quer operar através de você, aquilo que Ele quer manifestar através de você, é desejo dEle. A terra está ansiosa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Deus quer estabelecer algo sobre a terra. Agora Ele encontra alguém. Quem? Noé. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Levanta a tua mão, vem comigo aqui, vem comigo, vamos pregar comigo, vem. Eu profetizo, como Noé foi uma resposta para um propósito de Deus, assim também será na sua vida. Você será uma resposta de Deus sobre a terra para um propósito eterno. Vou liberar isso mais uma vez. Da mesma forma que Noé foi uma resposta de Deus na terra para um propósito eterno, eu profetizo sobre a sua vida: você será uma resposta de Deus para um propósito que está no coração dele para a terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: você é resposta. Mas diga isso como se estivesse vivo. Diga: você é resposta. Diga de novo: você é resposta. Diga: você é resposta. Mas este homem que é uma resposta tinha algumas características. Primeira característica: esse homem que é resposta de Deus. A Bíblia diz que este homem, ele era justo, íntegro. Preste atenção. O tempo que eles estavam vivendo não era um tempo fácil.
Preste atenção, se Deus agora está desenhando uma destruição para a terra, você acha que esse nível de corrupção era como? Para Deus chegar no nível e no ponto de dizer assim, o texto é claro, eu me arrependi de ter feito o homem, a terra. Olha que coisa! Mas existia um que estava firme com Deus. Diante do distanciamento do povo de Deus, havia um que não foi levado, que não se contaminou, que não caiu no sistema, que não perdeu a sua dependência de Deus, que não deixou de confiar em Deus, que não deixou de crer que Ele é soberano, não deixou de ser justo diante da justiça, não deixou de ser santo diante da perversidade, não deixou de ser aquilo que Deus havia estabelecido. Lagoinha, vem comigo aqui. Noé permaneceu sendo justo diante da injustiça, ele permaneceu sendo santo diante da perversão, ele decidiu não se contaminar. Para que um propósito se cumpra na sua vida, você não pode se deixar contaminar pelo todo. Para que você viva o propósito de Deus, você não pode permitir com que o sistema mundo corrompa você. E agora eu já começo a apertar o parafuso, porque tem gente dizendo assim: Senhor, e qual é o meu propósito? Com aliança quebrada com Deus? Tem gente dizendo: Senhor, qual é o plano eterno que o Senhor tem para mim? Sendo injusto, fofoqueiro, maledicente. Infiel. Eu te faço uma pergunta: será que a sua vida respalda a escolha de Deus para um propósito? Acho que todo mundo foi embora. Vou fazer essa pergunta de novo. Será que a sua vida respalda a escolha de Deus para um propósito? Será que a sua vida hoje se encaixa em um propósito divino? Será? Será que o seu casamento respalda um propósito? Será que a sua conduta como cristão respalda um chamado ministerial? Será que a sua caminhada é diferente, ao ponto de Deus olhar e dizer: ali está alguém justo, ali está indo um fiel, ali está alguém que não se contaminou, ali está alguém que caminha debaixo da minha vontade. Eu libero esta palavra sobre você nessa noite. A sua vida vai respaldar um propósito que Deus quer estabelecer sobre a terra. Eu vou dizer de novo: a sua vida vai respaldar um propósito que Deus tem para você sobre a terra. Este homem respalda a sua própria vida ao ponto de Deus olhar e dizer: ele é justo, ele é íntegro, ele anda comigo. Todas as vezes que eu e você desejamos acessar um propósito, essas verdades precisam estar dentro de nós, esses princípios precisam estar dentro de nós, essa verdade precisa estar dentro de nós. Como você quer executar um propósito de Deus para a tua vida se nem relacionamento com Ele você tem?
como você quer acessar da parte dele, porque o texto me mostra que agora Deus vai revelar a este homem o que ele quer estabelecer. Ora, a terra, versículo 11, estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompia, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, dividida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Aqui nós vemos que Deus agora está revelando o propósito. Mas como que eu posso ouvir a revelação do propósito se eu estou com uma aliança quebrada com meu Deus? Como eu posso ouvir a revelação de um chamado? Porque entenda uma coisa, aqui nós vemos que todo propósito ele tem estágios. Todo propósito ele tem direção. Todo propósito ele tem uma instrução. Pastor, Deus me deu um propósito para cumprir no meu casamento. Qual é o estágio que você está? O que você precisa estabelecer? Quais são as instruções que Deus está te dando? Não precisa levantar sua mão, mas quantos aqui podem dizer hoje que estão ouvindo a voz de Deus em alguma área da sua vida, que Deus está te instruindo, que Deus está te dando palavras, que Deus está te direcionando em algo? Eu sinto no meu espírito, eu não vou conseguir passar para o próximo ponto, porque eu preciso investir tempo aqui. Tem pessoas que estão dizendo assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então volta, se reconcilia com o seu Deus. Quebre toda a corrupção do seu coração. Quebre toda a injustiça da sua alma. Porque Deus olha para Noé e diz assim: você é diferente, você anda comigo, você está apto para cumprir um chamado, um propósito. E esse propósito só vai se cumprir com conexão, com relacionamento. Eu falando, você me ouvindo. Meu Deus do céu, isso só vai se cumprir se você estiver comigo e eu com você. Esse propósito só vai acontecer se nós formos um. Aleluia. Nós estamos vendo aqui um homem que está ouvindo a Deus, está sendo direcionado por Deus, porque ele tinha uma aliança, porque ele tinha uma caminhada com Deus. Ele não era qualquer um, ele não era alguém que estava tentando viver a sua vida distante de Deus. Ei, Lagoinha, ouça a voz dele nessa noite. Ele está te chamando nessa noite para uma reconciliação, ele está te chamando para um relacionamento, ele está te chamando para que você viva com ele e ele com você. Aleluia. Ele está nos chamando a uma essência. Ei, você não vai ser como todo mundo, você não vai se corromper, você não vai se perder, você não vai viver no sistema mundo. Eu escrevi uma história, eu tenho um plano, você é meu, eu sou teu. Para cumprir um propósito, eu preciso ouvir mais a Deus do que a minha alma. Preste atenção. Imagina Deus chegar para você e falar assim: eu vou destruir tudo, toda a terra. Toda a terra? Toda a terra.
Isso não é uma notícia fácil de digerir. Sabe o que isso me desperta? Noé tinha uma aliança com Deus, uma comunhão com Deus, e ele ouvia mais a Deus do que a sua alma. Sabe por quê? Porque há poucos anos atrás, quando nós ouvimos uma notícia dizendo assim, lockdown, todo mundo dentro de casa, teve gente que saiu desesperado para dentro do supermercado, foi para o posto de gasolina, encheu o tanque, fez um estoque de comida para 6 meses, passou a usar máscara até no pé, aleluia. Porque muitos de nós estamos ouvindo mais a nossa alma do que a voz de Deus. Pega isso aqui. Este homem me mostra que ele tinha um nível de maturidade, porque diante de uma notícia de destruição, ele está ouvindo mais a Deus do que aquilo que os seus olhos estão vendo ou aquilo que pode acontecer. Para que você cumpra um propósito, você precisa ouvir mais a voz de Deus do que a sua alma. Para você cumprir um propósito de Deus, você precisa ouvir mais a direção do Senhor do que aquilo que você está sendo sugerido pelos teus sentimentos. Você chega aqui para servir ao Senhor, acontece alguma coisa e a sua alma diz assim, viu? Não era para você estar aqui. Era assim. Porque eu não guio a minha vida pelo que eu estou sentindo ou por aquilo que a minha alma está dizendo, mas pela voz do meu. Deus te dá uma palavra de uma restauração no seu casamento, e aí quando você chega em casa está aquela bagunça, está tudo agitado, e aí a sua alma diz assim, viu? Não faz sentido isso, mas você fala assim, não. Eu não sou movido por aquilo que a minha alma diz, mas sim pela voz daquele que me criou, a voz daquele que me formou. Noé está ouvindo a Deus. Deus fala, ele ouve. Deus fala e ele ouve. Deus fala e ele ouve. Ele não está ali dizendo, Senhor, vai ser terrível isso. Não, o que o Senhor quer, porque a vida daquele que cumpre um propósito é ouvir a voz de Deus mais do que a sua alma. Se você ouve a sua alma, você aborta o propósito. Se você ouve a sua alma, você não encara o processo. Porque agora, Deus está chamando Noé para instruí-lo em um processo. Pastor, por que nós estamos recuando diante do processo? Porque o processo não te aponta um lugar de conforto, te aponta um lugar de confronto. Deus está dizendo para você, eu quero restaurar o seu casamento, e daí Deus fala assim, agora você vai começar o seu processo, libera o perdão. Para aquele miserável primo do diabo. Preste atenção. Construir uma arca era um processo. Por quê? Porque nesse tempo não havia chuva. A terra era regada por orvalho. Agora este homem está entrando em um processo. O processo de quê? De um tempo de destruição que Deus está estabelecendo sobre a terra. Ninguém com certeza já não estava nem aí para Deus, quem dera para um juízo de Deus. Agora este homem precisa estabelecer uma vontade de Deus, como algo que nunca havia acontecido sobre a terra, sem o apoio de ninguém a não ser da sua família. Isso se chama viver um confronto, porque o confronto sempre vai te apontar algo que não é ideal, não é racional e não é confortável, mas é a vontade de Deus para sua vida. Eu profetizo isso sobre você nessa noite. Eu gostaria de ouvir o maior amém que eu já ouvi aqui.
você não vai abortar os processos de Deus para o cumprimento do seu propósito. Eu vou dizer mais uma vez: você não vai abortar os processos de Deus na tua vida para o cumprimento do seu propósito. Deus te chamou para um ministério. Seu processo vai ser lidar com a diferença das pessoas. Deus te deu uma empresa. Teu processo vai te apontar a depender dele quando as portas não estão sendo abertas. Deus te deu uma palavra sobre os teus filhos. Seu processo vai ser amar, amar e amar. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Quero liberar essa verdade sobre você aqui nessa noite. Você não vai abortar o seu propósito por causa do seu processo. Não fuja do seu processo. Por mais que ele esteja te ferindo, por mais que ele esteja te apontando um lugar de desconforto, por mais que você esteja talvez com lágrimas caminhando, eu libero isso. Uma hora a chuva vai chegar e o propósito vai se cumprir. Todo esse caminhar de Noé, nós vemos um homem que está lidando com um propósito de Deus para a sua vida, sem permitir com que as suas emoções, a sua alma, o impeça de avançar. Versículo de número 17: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Olha para mim, entende isso aqui. Imagina Noé ouvindo isso, pastor Marcelo. É a mesma coisa que quando Deus fala com você que vai estabelecer algo através da sua vida. Tem lógica, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tem lógica aquilo que Deus quer estabelecer na sua vida, sim ou não? Não tem. Deus fala que vai te usar e você fala assim: eu? Só de imaginar pegar o microfone na mão você desmaia. Deus está dizendo: eu quero mover algo sobre a sua família. Você olha a sua família, aquela destruição. Tem lógica? Não tem. Deus está dizendo que quer te confiar algo. Tem lógica? Não tem. Olha Noé ouvindo que Deus vai acabar com tudo. Tem lógica? Não tem. Mas nós não vemos Noé dizendo assim: para Deus, o Senhor está de brincadeira. Senhor, não faz isso. Senhor, pelo amor do Senhor, aleluia. Entenda essa verdade, grave isso no seu coração. O seu propósito só é compreendido no nível da fé. Aquilo que Deus quer estabelecer na sua vida é só compreendido numa dimensão de fé, de certeza que Ele é fiel. Mas olha que coisa linda, o texto continua: mas com você eu
estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eu libero essa palavra sobre você. Entenda que o propósito terá pontos positivos e pontos negativos, momentos de dor, mas também momentos de refrigério, momentos de dificuldade, mas momentos de regozijo. Meu Deus, todo mundo foi embora. Entenda, o processo vai ter momentos difíceis, mas também momentos positivos. Você vai viver um processo que vai te fazer chorar, mas também há momentos que você vai se alegrar. Há momentos que você vai ser perseguido, mas depois você também vai ser abraçado. Deus está dizendo: Noé, eu vou destruir tudo, mas com você, aleluia, eu tenho uma aliança, e é com você, é com a sua casa, é com a sua família. Então haverão momentos de dor, mas terão, amém, também momentos de refrigério. Terão momentos onde você não vai compreender, mas também terão momentos que você vai ver eu te sustentando. Quem está sendo instruído aqui nessa noite? Levanta a mão aí. Tem alguém entendendo algo aqui nessa noite? Compreenda isso. Haverão momentos difíceis, haverão momentos que não fará lógica, mas também haverão momentos que você vai dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Só eu ou mais alguém aqui já viveu momentos de dificuldade que depois você falou: foi demais? Só eu? Alguém aqui? Momentos que você disse: eu não estou acreditando que eu estou vivendo isso. Mas depois que passou você falou assim: que glória que foi isso. Eu não sou mais o mesmo. Que coisa linda. Eu chorei, eu derramei lágrimas, eu pensei que nada mais ia acontecer, eu achei que eu ia desmaiar naquela hora, aleluia. Eu achei que todo mundo ia se levantar contra, mas foi algo lindo. Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. É isso que Deus está dizendo a Noé: ei Noé, haverá um tempo de destruição, pontos negativos. Haverá um tempo onde a terra vai ser varrida, pontos negativos. Mas com você, eu vou guardar você, eu vou guardar a sua casa, eu vou guardar os seus filhos, eu vou guardar as mulheres dos seus filhos. Eu farei com que a minha graça alcance você. Eu aperto o parafuso. Olha que coisa linda. Nós podemos passar aqui horas. Quem tinha conexão com Deus? Não é? Mas agora ele tinha que transmitir essa verdade que Deus estava dizendo para a senhora Noé, para os seus filhos, para todos aqueles que estavam junto com ele. Pega isso aqui. Ninguém vive propósito sozinho. Vou dizer de novo: ninguém vive propósito sozinho. E eu quero que essa palavra ecoe nos céus dessa igreja, nos céus dessa cidade, nos céus desse estado e nessa nação. Em nome de Jesus, sai fora. Sai do lado de pessoas que querem te tirar da conexão com pessoas. Sai fora desse tipo de gente. Porque ninguém cumpre propósito sozinho. Ninguém avança sozinho. Ninguém estabelece algo de Deus sozinho sobre a terra. Deus está dizendo: Noé, vai ser com você. Noé, traz a esposa, traz os filhos, traz todos, porque ele entende que agora a vontade de Deus não é só para mim. Foge de quem quer te afastar de pessoas. Quebra essa ação do inferno, de pessoas que estão buzinando no teu ouvido,
dizendo que você tem que caminhar sozinho, que você tem que sair do lugar onde Deus te colocou, eu declaro que isso ecoa nos céus desta igreja, em nome de Jesus. Agora, toda voz que quer te tirar da conexão de pessoas, agora está sendo quebrada, e eu libero na autoridade do nome de Jesus essa verdade. Você vai se conectar com pessoas e viverá o teu propósito sobre a terra. Olha que coisa interessante. Noé recebe a revelação, agora ele tem que transmitir a revelação para sua esposa. Ele recebe e agora ele tem que transmitir para sua casa. Meu Deus. Viver o propósito de Deus aponta relacionamento. Aponta uma casa unida. Porque agora eles tinham que construir a arca. Só que não era só Noé. Noela também estava lá, aleluia. Todos estavam juntos. 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 Eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus. Propósito de Deus nunca é cumprido, estabelecido de forma isolada. Processo ninguém vence sozinho. E eu quebro todo o plano das trevas que está querendo te afastar de pessoas. Eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus. Os céus estão bradando em teu favor nessa noite. Os céus estão bradando em teu favor nessa noite. Relacionamento saudável, conexões que vão te dar a força para cumprir e viver o processo. Preste atenção nisso aqui. Quando Satanás quer te afastar de pessoas, ele quer te afastar de pessoas para que você se veja sozinho no processo. E sozinho no processo você desiste. Imagina a família de Noé, um olhando para o outro. Vamos construir a arca, vamos. Pega na minha mão, que eu pego na sua. Isso não faz sentido? Faz sentido sim, eu estou aqui para te fortalecer. Talvez aquele que falou que se sentiu abatido agora está ouvindo daquele que recebeu uma palavra dizendo assim: vamos lá, tem coisa linda para acontecer sobre a terra. Meu Deus, todo mundo foi embora. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Grave isso para sempre no seu coração. A força para lidar com o processo virá de pessoas que estão caminhando na mesma direção que Deus está te apontando. Dentro dos teus relacionamentos, dentro do teu casamento, se os dois, tanto o homem quanto a mulher, se unem para ir em direção àquilo que Deus tem, a força dos dois diante do processo, diante daquilo que está tentando parar, se torna pequeno. Eu selo a sua vida nesta verdade nessa noite. Se una a pessoas que carregam o mesmo propósito, para que juntos você consiga atravessar os processos e veja a mão de Deus sustentando você, te dando a graça, te dando todo o sustento para que a vontade dele seja estabelecida. Se afaste de pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Afaste. Se afaste de pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Porque quem não tem o mesmo propósito que você, na hora do processo vai dizer: viu? Te falei que não era isso. Meu Deus, todo mundo foi embora?
Se afaste de pessoas que não estão caminhando para o mesmo lugar que você, porque quando você tiver que atravessar um obstáculo, certamente essa pessoa vai dizer: viu, está errado o lugar que você está indo. Por isso é muito importante você compreender qual é o teu propósito. Qual é o propósito de quem está do teu lado? Porque diante do processo, as mãos precisam se unir, para que juntos possam atravessar. Mas aí você coloca uma pessoa lá no teu trabalho, na tua empresa, que tem o propósito de abrir o negócio dela. E aí quando as coisas começarem a dar ruim, essa pessoa vai dizer assim: agora é a minha vez. Ela não vai te ajudar a vencer esse processo. Caminhem com pessoas que têm o mesmo propósito. Caminhem com pessoas que querem fazer a coisa acontecer. Caminhem com pessoas que estão disponíveis. Meu Deus do céu, meu Deus. Quem está comigo aqui? Quem quer ficar comigo até meia-noite aqui, dá um glória. Eu profetizo sobre a sua vida. Tenha conversas difíceis. Se desvincule de pessoas que não estão caminhando para a mesma direção. A minha ideia é que o culto da Lagoinha deveria ser assim. Então vai para a igreja que é assim, meu filho, com todo amor e carinho. Porque quando você está em um lugar aonde você não está entendendo o propósito, quando chega o processo, você só dá problema. Houve um silêncio na congregação. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai se conectar com as pessoas que têm o mesmo propósito. Quando você estiver com essas pessoas, você vai conseguir lidar em meio aos processos da sua caminhada. Vamos saltar para o Novo Testamento. Maria está grávida de Jesus. Ela se encontra com Isabel, que está grávida de João Batista. A Bíblia diz que quando as duas se encontravam no ventre, os dois bebês se agitavam. Há um mover de Deus quando propósitos se encontram. Há mover de Deus quando propósitos se encontram. Há um desatar de Deus quando há uma conexão entre pessoas que estão indo para a mesma direção. Há uma graça de Deus. Nós vemos uma família agora, e nós poderíamos ministrar tantas coisas debaixo dessa verdade. Uma família que está caminhando num propósito. Eu libero isso sobre a sua vida. Pessoas que estarão com você, pessoas que viverão do teu lado, pessoas que Deus vai te conectar, serão a tua força em meio ao processo. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Posso apertar o parafuso? Versículo 1 do capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha para mim. Porque Deus fala com Noé no capítulo 7, verso 1? Porque houve uma conclusão no capítulo 6, verso 22. Noé fez tudo aquilo que Deus havia dito, cumpriu essa etapa, agora tem uma nova direção. Eu quero apertar o parafuso e fazer dele pó, porque tem muitas pessoas dizendo assim: Deus me deu uma palavra,
mas nada ainda aconteceu. Deus fala alguma coisa comigo. Aonde tem um profeta na cidade para eu ir ouvir? Aonde tem um culto da revelação hoje? Porque eu preciso de uma palavra. Aonde tem alguém que possa me falar alguma coisa? Deixa eu te dizer algo. Deus só fala quando você cumpre, e eu vou usar o texto, exatamente aquilo que Ele te pediu. Olha que coisa linda a Bíblia, com riqueza de detalhes. Noé fez tudo exatamente como Deus pediu. Fez tudo o que eu te pedi na primeira etapa, agora vem a segunda. Entra dentro da arca. Tem gente pedindo a segunda palavra, mas não concluiu, não executou, não fez a primeira. Deus me dá uma palavra sobre o meu casamento. Deus já te deu a primeira, perdoa. Todo mundo foi embora, você vê que coisa. Vou dizer de novo. Deus te disse: eu quero restaurar o teu casamento, libera o perdão. Aí você está dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai falar alguma coisa comigo? Deus não falou nada, está tudo do mesmo jeito. Se você não cumprir exatamente tudo que Deus te mandou, não tem a segunda parte, não tem a segunda palavra. Eu quero te dizer isso com muito amor e carinho aqui nessa noite. Você acha que você vai enganar Deus? Reveja se aquilo que Ele te mandou fazer no primeiro passo, na primeira etapa, foi concluído. Se isso foi, fica tranquilo, vai chegar a segunda palavra. Mas não diga que Deus se calou, porque Deus só está esperando a tua obediência. Agora todo mundo foi embora mesmo. Deus só está esperando a tua obediência. Deus só está esperando o teu comprometimento. Deus só está esperando a tua fidelidade. Deus só está esperando que você seja fiel. Deus só está esperando que você faça aquilo que Ele te mandou fazer. Eu vou ler Bíblia 100%. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor disse a Noé: agora vem uma nova direção, agora vem uma palavra nova, porque Noé, você cumpriu a primeira, agora tem a segunda. Pastor, ora por mim, porque eu preciso de uma direção. E a primeira que Deus já te deu, você já fez? Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Tem gente dizendo que Deus não está falando. Deus já te falou, só faz o que Ele te mandou fazer. Mas não faz meia boca, não faz do teu achômetro, faz exatamente como Deus lhe ordenou. Se Deus te mandou liberar perdão, libera. Se Deus mandou você cumprir o teu chamado, sobe no altar e cumpre o teu chamado. Mas não gostam de mim, cumpre o teu chamado. Se Deus te mandou ser fiel, seja fiel. Mas vai faltar, seja fiel. Porque você acha que estava lá a família de Noé construindo a arca, estava todo mundo dizendo: nossa, que obra linda, que vocês são fantásticos. Sim ou não? Sim ou não? Vocês são tudo louco. Não chove. Que Deus é esse que vai acabar com tudo? Que dilúvio é esse? Que história é essa? Você acha que uma vez só alguém passou e ficou rindo, pastor Marcelo? Meu Deus, essa história tem muita riqueza de detalhe. Nós temos que ser fiéis quando nós estamos sendo zombados. Nós temos que ser fiéis quando nós estamos sendo julgados. Nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos mandou fazer, quando ninguém está apoiando, quando todo mundo está contrário, quando estão falando mal da gente, quando estão expondo a gente. Meu Deus do céu, você tem que ser fiel, eu tenho que ser fiel a um propósito. Está doendo todo esse processo, pastor?
Mas não queira uma nova palavra se você não cumpriu exatamente aquilo que Deus te mandou cumprir. A Bíblia não cita que Noé ia fazer, ia ser zombado. Tem gente que diz assim: eu não suporto essas coisas. Ei, propósito, processo. Não vai ser agradável, mas vai ser necessário. E eu encerro com isso. Leve, entre na arca. O louvor pode subir. Você e toda a sua família. Verso 2: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Quarta-feira que vem eu vou continuar, mas preste atenção. Imagina a cena, gente, de todo mundo entrando dentro da arca. Só que eles não entraram na arca já chovendo. O texto me mostra que demorou quanto tempo para começar a chuva? Quanto tempo? 7 dias. Você acha a tua vida difícil? Imagina dentro dessa arca. Não chovia e estava todo mundo lá dentro. Imagina a cena. Imagina quem passava. Imagina o sentimento de Noé. Imagina o sentimento dos filhos. Meu Deus do céu, tem alguém comigo aqui nessa noite? Imagina o que esse homem enfrentou para cumprir um propósito. Olha que processo doloroso. Olha que embate que esse homem está vivendo. E você quer parar porque falaram mal de você. Não tem emocional para isso. Não consigo lidar com a diferença das pessoas. Esse homem agora está dentro de uma arca cheia de animais. Tendo que lidar com esse conflito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é melhor estar dentro da arca, na obediência, do que fora, na destruição. Tem pessoas que falam assim: não vou me submeter a isso, e desce da arca. Tem gente que diz assim: minha bagagem vai muito além disso, não quero, vou descer da arca. Todo o propósito que a arca carregava, ou melhor, todo o processo que a arca carregava, estava falando de ter mais a voz de Deus ecoando dentro de mim do que a voz da minha alma. Eu selo isso sobre você. Quarta-feira que vem nós vamos continuar. Noé respeitou o tempo, porque a Bíblia diz que o dilúvio chegou, ele tinha 600 anos. Quando Deus deu a palavra da arca, ele tinha 480 anos. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Espere o tempo certo para aquilo que Deus quer estabelecer sobre você. Não é você que estabelece o tempo do processo, é a tua obediência àquilo que Deus te mandou fazer.
Vou dizer de novo, não é você que estabelece o tempo do processo, é a tua obediência. É a tua obediência. É a tua obediência. O processo, a disposição, feriu Noé. Mas quando a chuva chegou, o propósito se cumpriu. O propósito pode até te ferir, mas quando o processo pode até te ferir, mas quando o propósito chegar, certamente você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Só tem 3 pessoas comigo? O processo pode até te ferir. Pode ter esse momento onde você vai dizer assim: zombaram de mim, não foi fácil. Tiraram sarro de mim, não foi fácil. Disseram que eu era louco, não foi fácil. Mas quando a chuva chegar, quando a água começar a tomar conta, quando você vê que aquilo que você está vivendo agora faz todo sentido, meu Deus do céu, aquilo que você está passando agora está te mostrando que valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser fiel. O propósito vai curar o teu coração.